algum tempo, eu postei esse vídeo aqui sobre quem é Heathcliff, e o vídeo gerou alguns comentários no mínimo interessantes, principalmente sobre o tom de pele do personagem. Então, hoje eu vim fazer a minha contribuição colocando mais lenha na fogueira dessa polêmica literária. Quando pensamos em Heathcliff, o anti-herói de O Morro dos Ventos Uivantes, a imagem que geralmente vem à nossa mente é a de um galã gótico, atormentado e, invariavelmente, branco. De Laurence Olivier a Jacob Elordi, Hollywood consolidou a imagem de Heathcliff como um homem branco, de traços europeus, com um temperamento sombrio. No entanto, uma leitura atenta da obra de Emily Brontë revela um fato curioso. Heathcliff não é descrito como um homem branco. E esse detalhe não é apenas uma escolha estética, mas um elemento que é parte essencial do drama pessoal do personagem. Em O Morro dos Ventos Uivantes, Heathcliff é reconhecido nitidamente como tendo uma aparência estrangeira, e é descrito como um cigano de pele escura, sendo até chamado de cria do demônio, termos carregados de preconceitos e estranhamento racial e social no contexto da Inglaterra do século XVIII, período em que se passa essa história. Desde a sua primeira aparição, Heathcliff se destaca pela sua diferença física. Logo no primeiro capítulo, Lockwood, o narrador inicial do romance, o descreve como um cigano de pele escura, embora note que ele possui as maneiras de um cavalheiro. Mas o Sr. Heathcliff forma um contraste singular com sua residência e seu estilo de vida. Seu aspecto é de um cigano de pele escura, e suas roupas e seus modos de um cavalheiro. Nellie Dean, a governanta, também fornece pistas detalhadas e ricas sobre a aparência de Heathcliff. No capítulo 7 da primeira parte do romance, ela tenta consolá-lo, sugerindo que ele pode ter uma linhagem nobre e estrangeira. Quem sabe seu pai não era imperador da China e sua mãe uma rainha indiana? E se cada um não conseguia comprar tanto Wuthering Heights quanto Thrushcross Grange com a renda de uma semana? E você foi raptado por marinheiros malvados e trazido para a Inglaterra. Se eu estivesse no seu lugar, me imaginaria muito bem-nascido. E pensar em quem eu sou me daria coragem e dignidade para suportar a opressão de um fazendeiro qualquer. Em outra cena, o Sr. Linton, pai de Edgar e Isabella Linton, também chama Heathcliff de Little Lascar, um termo que no século XVIII era utilizado para designar marinheiros do subcontinente indiano, do sudeste asiático, do mundo árabe e por vezes da Somália. Mas quem é esse? Garanto que é aquela estranha aquisição que meu falecido vizinho fez em sua viagem a Liverpool. Um pequeno marinheiro indiano ou um náufrago americano ou espanhol. O Sr. Linton, ao especular sobre a origem de Heathcliff, sugere que ele poderia ser um náufrago americano ou espanhol. Nesse contexto, americano dificilmente se refere a colonos ingleses. Se fosse esse o caso, a diferença étnica não seria tão imediatamente perceptível. Acontece que no contexto do século XVIII, a menção a um americano não servia apenas para se referir aos colonos europeus, mas também aos nativos americanos ou alguém de ascendência africana vindo das colônias ou do Caribe. Já a designação espanhol era frequentemente associada a uma pele mais escura ou morena. Essas referências à China, Índia, América e Espanha reforçam que para os demais personagens, Heathcliff era visualmente e etnicamente distinto. Outro ponto da narrativa que reforça esse fato está relacionado justamente a Liverpool, o local onde Heathcliff foi encontrado pelo Sr. Earnshaw. No século XVIII, Liverpool era um grande porto de tráfico de pessoas escravizadas, um local com grande circulação de diferentes etnias e culturas. Assim, não é um absurdo imaginar que o Sr. Earnshaw tenha encontrado justamente uma criança abandonada de ascendência indiana, asiática ou até mesmo mestiça.
Logo quando chega em casa, após a sua viagem, o Sr. Earnshaw diz: Olha aqui, mulher, você tem que receber isso como uma dádiva de Deus, apesar de ser quase tão escuro como se tivesse vindo do diabo. É bem difícil ler essa passagem como uma referência apenas à sujeira de um menino de rua. A palavra escuro aqui sugere algo mais profundo. Uma marca de alteridade, que desde o início faz de Heathcliff alguém percebido como estranho e deslocado daquele ambiente. Em seguida, Nelly comenta: Quando aquilo foi posto de pé, simplesmente olhou em volta e repetiu sem parar um palavreado que ninguém conseguiu entender. Estava assustado, e a Sra. Earnshaw quase o atirou porta afora. Ela explodiu mesmo. Perguntou como o marido tinha inventado de trazer aquele moleque cigano para dentro de casa. E perguntou o que ele queria fazer com aquilo. Nessa cena, percebemos que Heathcliff falava palavras incompreensíveis, o que reforça a ideia de que ele poderia ter vindo de fora das fronteiras culturais e linguísticas da Inglaterra. Embora esse trecho por si só não nos permita afirmar isso com plena certeza. Porém, o que mais chama atenção nesses dois trechos é o fato de Heathcliff ser chamado de nomes como isso, aquilo e aquele moleque cigano. Ele é tratado como coisa desde o primeiro momento, antes mesmo de ser reconhecido como sujeito. Heathcliff não é apenas um forasteiro em termos de classe, mas um corpo estranho, um outro, dentro daquela família e também daquela sociedade. Sua desumanização e inferiorização não decorrem apenas da sua pobreza inicial, mas também de sua aparência, de seus traços e de seu tom de pele, bem como de sua origem, que permanece indefinida e por isso mesmo inquietante. Desde o início, Heathcliff não é apenas rejeitado, ele é temido. Ainda criança, antes de qualquer ato que justificasse tal reação, ele já é associado ao mal, à figura diabólica e até mesmo tratado como um criminoso. Não tenha medo, é só um menino. Mas o canalha tem um rosto tão horrendo. Não seria uma gentileza ao país enforcá-lo agora antes que ele mostre sua natureza nos atos e não só nas feições? Assim diz o Sr. Linton, e logo em seguida Isabella Linton diz: Que coisa horrorosa, coloque-o no sótão, papai. Ele é exatamente igual ao filho da cartomante que roubou meu fazão amestrado. Ao surpreender Heathcliff em sua propriedade, a reação do Sr. Linton não é de curiosidade ou mesmo de simples repreensão, é de acusação imediata. Heathcliff é tratado como um criminoso em potencial, mesmo sendo apenas uma criança. Sua aparência cigana, por si só, já parece justificar esse julgamento. Emily Brontë constrói assim uma dinâmica reveladora. O medo antecede o crime. Heathcliff é visto como um criminoso e, por vezes, como um ser demoníaco, como se carregasse em si uma corrupção essencial, algo que não precisava ser provado, apenas presumido. Essa associação ao mal reflete uma lógica social em que o desconhecido, o estrangeiro e o que escapa aos padrões estabelecidos é rapidamente convertido em ameaça moral. Um aspecto muito importante que por vezes escapa a certas interpretações dessa obra é que o fato de Heathcliff vir a cometer atos realmente cruéis e monstruosos posteriormente na narrativa não legitima essa condenação precoce. Condenação essa que é feita não apenas pelos personagens do livro, mas também pelos leitores. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Ao longo das décadas, as adaptações cinematográficas de forma recorrente optaram pelo embranquecimento de Heathcliff, uma escolha que não é apenas estética, mas interpretativa. Ao torná-lo um homem branco, essas versões atenuam uma dimensão essencial do personagem, sua condição de alteridade imediata, que precede suas ações e estrutura a forma como ele é visto e tratado pelos demais. Com isso, parte do drama pessoal do personagem se enfraquece.
Sua exclusão deixa de carregar o peso de uma rejeição quase instintiva e passa a ser lida por vezes como consequência de sua posição social ou de seu temperamento. O conflito se desloca, assim, de uma tensão mais profunda para uma leitura mais psicológica que simplifica sua trajetória. É surpreendente que ainda hoje, em pleno século XXI, a única adaptação ocidental a escalar um ator não branco para interpretar esse papel seja a de Andrea Arnold, de 2011, uma versão que, ao escalar um ator negro para interpretar Heathcliff, torna mais visível a dimensão de estranhamento e exclusão inscrita no personagem desde a sua origem. Embora em sua obra Emily Brontë não declare explicitamente a etnia exata de Heathcliff, o que nos permite certa liberdade imaginativa, essa indefinição não produz uma ambiguidade efetiva. O conjunto de descrições e reações que o cercam converge para um ponto claro. Heathcliff não é apresentado, construído nem compreendido como um homem branco. E reconhecer isso não significa impor uma leitura anacrônica ou levantar uma bandeira de militância, mas levar a sério a maior autoridade sobre essa obra, a própria Emily Brontë. Deixe um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e comente se você concorda ou discorda disso tudo aqui que eu falei. Deixe aqui o seu melhor argumento. Fiquem com Deus e até a próxima!